A preocupação com a dominância da China na produção de metais de terras raras é algo que afeta muitas indústrias ao redor do mundo, especialmente aquelas ligadas aos veículos elétricos. Esses minerais são realmente essenciais para a fabricação das baterias dos carros elétricos e outros componentes de alta tecnologia. No entanto, as novas políticas de exportação da China estão deixando todo mundo apreensivo, pois existe o receio de que o controle absoluto que eles têm sobre a cadeia de suprimentos de metais de terras raras possa prejudicar muito o crescimento e a estabilidade da indústria de veículos elétricos. Neste artigo, vamos olhar de perto as consequências do novo embargo de exportação da China sobre os metais de terras raras e como isso pode impactar o cenário global dos veículos elétricos. Mas antes de entrarmos nos detalhes desse embargo, é importante entender por que esses metais são tão importantes para a indústria de veículos elétricos. Os elementos de terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que desempenham um papel fundamental na fabricação de vários componentes dos veículos elétricos, especialmente nas baterias de íon de lítio, neodímio, disprósio, praseodímio, entre outros. Os motores de carros elétricos, impulsionados por elementos-chave como lítio, cobalto e níquel, representam uma esperançosa transição global para veículos mais sustentáveis. Grandes fabricantes, como Tesla e Volkswagen, lideram essa revolução. No entanto, a dependência crescente de metais de terras raras, principalmente controlados pela China, cria preocupações sobre a vulnerabilidade global. Com um monopólio de produção e influência política e econômica, a China enfrenta desafios profundos. Em 2010, destaca o impacto significativo dessa dependência, evocando inquietações sobre o futuro dessa indústria. Imagine só, essa crise das terras raras rolou quando a China decidiu restringir as exportações, fazendo os preços dispararem e a galera no mundo todo ficar sem material. Depois, a China aliviou um pouco, mas o estrago já estava feito, mostrando o quanto algumas indústrias dependem dos metais raros de lá. Agora, a China está de novo com essa história de proibir exportações, deixando a galera dos carros elétricos preocupada. Dizem que é para proteger o meio ambiente e os próprios recursos deles, mas muita gente desconfia que tem mais coisa por trás, tipo questões políticas. E o pior é que já está batendo o impacto. Os carros elétricos estão mais caros de produzir por causa da falta desses metais raros. Os pequenos fabricantes estão se lascando mais ainda, porque não têm o mesmo poder de negociação que os grandões têm. Olha, quando a gente fala de empresas gigantes como Tesla e Volkswagen, e essa parada de proibir a exportação, isso pode causar um verdadeiro caos na cadeia de produção. Imagina só, atrasos na fabricação, falta de carros elétricos nas lojas e o pior, os preços lá em cima porque os fabricantes vão ter que cobrir os custos extras. E olha, não é só isso, essa proibição que a China fez de exportar os tais metais raros, isso afeta todo o esquema global dos carros elétricos. A produção de VE depende de peças de todo canto. Então, se faltar algum desses componentes, é como uma bola de neve descendo a montanha. Afeta todo mundo, desde quem fabrica carros até quem faz as baterias. E olha só, o que mais preocupa é o lance das baterias de íon de lítio, que são cruciais para os carros elétricos funcionarem. É uma situação complicada, porque pode afetar o ritmo da indústria toda. E isso é bem sério, não é só um probleminha qualquer. No entanto, os carros elétricos dependem muito dos metais de terras raras, que são essenciais para as baterias. Se houver escassez ou se os preços desses metais aumentarem, isso pode causar grandes problemas para as empresas que fabricam baterias, como a LG Chem e KTL. Essas empresas fornecem baterias para algumas das maiores fabricantes de carros do mundo. Se elas não conseguirem os metais de que precisam, podem ter que procurar outros materiais ou tecnologias, o que seria mais caro e demorado. Isso poderia atrasar os avanços na tecnologia de baterias e tornar os carros elétricos mais caros e menos acessíveis. Além disso, a China tem muito poder no mercado de metais de terras raras. Se eles decidirem restringir as exportações, isso pode causar problemas sérios em todo o mundo. Muita gente vê a mudança para os carros elétricos como uma forma importante de reduzir a poluição e combater as mudanças climáticas. Mas se a China tiver controle sobre os metais de que precisamos para fazer esses carros, eles podem usar isso como uma maneira de influenciar outros países. Isso preocupa muitas pessoas porque poderia complicar a transição para os carros elétricos e manter-nos dependentes de combustíveis fósseis por mais tempo. No entanto, muitos dos metais raros que usamos em eletrônicos acabam se transformando em lixo eletrônico, o que é ruim para o meio ambiente e uma perda de recursos valiosos. Mas estamos trabalhando para melhorar as formas de reciclagem, para que possamos extrair e reutilizar esses metais raros de aparelhos eletrônicos e baterias velhas.
Isso não só ajuda a indústria a depender menos de novas minas, como também é importante para o meio ambiente. A ideia é alinhar tudo isso com os objetivos de sustentabilidade dos carros elétricos, para garantir que essa indústria seja viável no longo prazo. É crucial investir mais em pesquisas e desenvolvimento, especialmente para encontrar materiais alternativos para ímãs e baterias que não dependam tanto desses metais raros. Mesmo que demore um pouco para colocar essas novidades em produção em massa, elas são promissoras para reduzir os problemas que enfrentamos quando a cadeia de suprimentos é interrompida. Por exemplo, estamos pesquisando novos materiais para ímãs que não usem tanto esses elementos raros. Além disso, estamos avançando bastante na tecnologia de baterias, como as baterias de estado sólido, que poderiam diminuir nossa dependência de certos materiais. Bom, olha só, os metais de terras raras, tipo o cobalto, são mega importantes. A parceria entre países e empresas é tipo essencial para lidar com os pepinos que a China criou com esse banimento de exportação desses metais raros. Governo e empresas precisam se unir para criar uma rede de fornecimento mais resistente e variada. Esses acordos internacionais e parcerias podem garantir acesso a esses metais raros e, ainda por cima, diminuir a chance de manobras geopolíticas. E mais uma coisa. Estimular a inovação e o compartilhamento de conhecimento entre os países pode acelerar o desenvolvimento de materiais alternativos e tecnologias de reciclagem. No entanto, esse banimento chinês de exportação de metais raros deixou a galera dos carros elétricos meio em choque. Tem rolado uma preocupação sobre a sustentabilidade e o crescimento desse setor. A dependência pesada dos metais raros chineses deixa a indústria vulnerável a paradas na cadeia de suprimentos, aumento nos preços e, aí sim, corre o risco de ser manipulado geopoliticamente. Mas, por outro lado, essa situação também abre uma brecha para países e empresas diversificarem suas fontes de abastecimento, investirem em pesquisa e desenvolvimento e darem uma olhada em materiais alternativos e tecnologias de reciclagem. Colaboração e parcerias internacionais são chave para encarar esses desafios e garantir que a indústria dos carros elétricos segue firme a longo prazo. Apesar de toda essa incerteza, o compromisso global de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e partir para os carros elétricos continua firme e forte. Bom, pessoal, e assim chegamos ao final do vídeo. Mas antes de encerrarmos, gostaria de pedir uma pequena ajuda de vocês. Se ainda não estão inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever para ficarem por dentro de todo o conteúdo que estamos preparando para vocês. E se gostaram do vídeo, deixem aquele like maneiro para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas no assunto. Além disso, adoraríamos ouvir o que vocês acharam, então deixem seus comentários abaixo. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos e familiares que também possam se interessar pelo nosso conteúdo. Agradecemos muito pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.